bem-vindo ao podcast da VL, que na verdade hoje será um grande bate-papo. Um bate-papo com a turma 1603 da Escola Municipal Primário Vera Lúcia Chaves da Costa. Nós somos uma escola de anos iniciais do Fundamental, do primeiro ao quinto ano, mas na cidade do Rio de Janeiro, as nossas escolas também oferecem sexto ano, conhecido como sexto ano carioca, onde professores do primeiro ao quinto ano trabalham as principais disciplinas junto com professores especialistas nesse sexto ano carioca. Eu sou o professor Felipe Bonfim e estou com os nossos alunos aqui. E a cada momento a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos que a gente quer discutir. E nessa primeira sessão de tópico a gente vai trabalhar um tema muito importante: Dia da Consciência Negra / Zumbi dos Palmares. E para iniciar essa discussão surge aquela questão muito importante: quem é Zumbi dos Palmares? Porque acho que um feriado no Rio de Janeiro, feriado em alguns outros lugares, ainda não é um feriado nacional que faça o país realmente parar e ficar em casa, refletir. Mas no Rio de Janeiro é um feriado estadual, então todo o estado do Rio se depara com essa data. E eu percebo que muitos não sabem quem foi Zumbi dos Palmares, porque ele foi muito mais do que uma pessoa africana que conduziu um dos maiores quilombos, né? Ou melhor, o maior quilombo que o Brasil já teve. Aí a gente vai agora discutir com os nossos alunos quem foi Zumbi dos Palmares. Pensando assim, Arthur, para você, quem seria Zumbi dos Palmares? Um homem negro que conduziu um grupo de... E seria o que exatamente a gente for pensar? Cailão, o que você pode contribuir para a gente no que você tem na sua cabeça sobre Zumbi dos Palmares? Nada? Ih, vai pensando aí. Raíssa, o que você tem pra gente pensar na sua cabeça Zumbi dos Palmares? Quer falar também? Não? Ah, mas pode falar, gente. E aí? E aí? Manuela? E aí? Então, Zumbi dos Palmares, quem é, ou melhor, quem foi? Quer falar, Renato? Fala. Zumbi dos Palmares foi um cara negro que ajudou os escravizados a sair da prisão. Tem muito a ver com isso, né? E ele ajudou como? O que você quer falar pra gente, Renato? Fala um pouco mais alto, ó, senão a galera não vai chocar. Libertando os escravos da tirania. Boa, e aí? Quando a gente fala nessa ideia, né, do povo africano que para cá veio raptado, sequestrado e colocado na condição de escravidão, Zumbi dos Palmares foi muito importante para esse momento da história do Brasil, esse momento terrível. E aí, Raíssa, o que você quer contribuir pra gente? O que você achou dos que os meninos falaram? Porra, legal! Que foram escravizados? Não estou ouvindo nada. O que o Rian falou? O Rian não falou não, foi o Renan. O que o Renan falou? Fala mais alto. Mais alto. Mais alto, escutei nada, ó. Ó lá, ó lá. Ah, e quem mais aí? E aí, Luiz, está descansando agora? Você está esticando o braço? E aí, Manuela? E não dorme não, Carolina, empurra ela aí, ó, tira lá, tá calor. E nós estamos um calor aqui no Rio de Janeiro terrível. Fala, quer falar, Arthur? Então veja, quando a gente pensa, né, em Zumbi dos Palmares, a primeira ideia que você tem que imaginar, por que Zumbi dos Palmares? Porque veja, ele liderou, ou melhor, ele foi o grande último líder, se a gente for pensar, do quilombo dos Palmares. Então, o Zumbi dos Palmares faz uma relação direta com uma região. E essa região de quilombo é um território onde pessoas africanas que estavam na condição de escravidão pelo Brasil, principalmente no Nordeste, no Norte, fugiam para essa região, para esse território, que era um território que iria garantir a liberdade, né, Renan? A liberdade, o bem-estar social que a população africana, sequestrada do continente africano, veio para cá e estar em condições subhumanas, em condições que nenhuma pessoa gostaria de estar. Então, Zumbi foi um grande líder para essa população da época. E ele foi um líder tão importante que ele marcou, e hoje a gente pensa, né,
E ele é o líder de quê? Que representa o quê pra gente? Ele representa, porque muita gente questiona assim, mas espera aí, como que a população africana que estava aqui na condição de escravidão não fizeram nada para se livrar disso? O que vocês acham? Não fizeram nada? Não guerrearam? Sim. Fizeram guerras? Fala. Cara, mas os povos brancos eram mais fortes. Que Os povos brancos, você não falou que os povos brancos tinham um caçador de pretos. Quando eles fugiam da prisão, o caçador viu o rastro onde eles passavam pela mata e eles resgatavam. Sim. E aí, Arthur, o que você quer falar? Sim, eles ficaram em guerra, só que não os africanos. Eles estavam muito mais fortes e os brancos também mais armados para poder não deixar eles tomar o território. E também não só o armamento. Ó, o Christian tá chegando, vai participar também, Christian. Vamos, ó, o Christian voltou. Então veja, não é só uma questão de armamento, é também pensar que o governo português que iniciou a dominação aqui no Brasil, ele organizou também uma estrutura de Estado, de país, que pudesse garantir que a população africana ficasse na condição de escravidão. Ou seja, fizeram leis permitindo que pessoas brancas pudessem comprar ou vender seres humanos africanos. A população negra para cá estava. E se a gente for pensar, o Brasil nesse período ele é totalmente voltado para a economia agrária, agricultura, plantio, cuidado dos animais. Quem está trabalhando nesses lugares? Quem está trabalhando nesses lugares são os escravizados, os africanos que estão na condição de escravidão. Então pensar que a base do trabalho, de quem é a mão de obra? Da população escravizada, a população negra escravizada. Tá? Então se a gente for pensar, a base de trabalho no Brasil sempre foi uma base de população negra. E é claro que ao longo do tempo isso vai se misturando, então por isso a gente vê também muita mestiçagem. Mas por que falar de zumbi? Se a gente pensar que hoje a gente tem que fazer uma luta antirracista, que é o quê? Brigar pelos nossos direitos, pelos nossos espaços, a gente pode estar em qualquer lugar e ninguém tem que duvidar se a gente tem o direito de estar ali. Zumbi dos Palmares representou isso, resistência. A luta, saúde, Ivo, a luta constante para que a população africana, não que ela fosse liberta, porque a gente só vai libertar aquilo que está preso. E a população africana nunca foi presa, ela foi sequestrada, roubada. Que não queria, óbvio, separado das suas famílias. A força, sim. E já na caminhada do navio para cá, em condições lamentáveis, que muitos morriam. Imagina, você, sua mãe e seu pai, você sendo separados, famílias sendo separadas. Essas histórias que foram cortadas. Então, pensar em zumbi é pensar em a gente ressignificar, trazer à tona histórias que foram esquecidas, de lutas de grandes heróis. Zumbi dos Palmares vai ser sinônimo de resistência, vai ser sinônimo de força, vai ter essa relevância, porque principalmente na época dele contra os ataques portugueses, porque esse período de zumbi é um período que o Brasil ele é um território português, é uma colônia de Portugal. O Brasil ainda não é um país, não é independente. A gente está falando do século XVII, de 1601 a 1700, tá? Então a gente está falando do século XVII, ou seja, 100 anos ali, né, do século XVII. Mas veja, a escravidão durou no Brasil mais de 3 séculos. Ou seja, mais de 300 anos o Brasil sofreu com esse trabalho, que eu não vejo nem como trabalho, mas sim como algo desumano, que é você colocar pessoas negras, pessoas africanas, que daqui vieram para estar nessa condição de escravidão. E aí, quem mais quer contribuir? Sim. Na verdade, a Princesa Isabel, a lei dela não foi a primeira. Você tem um conjunto de leis e ela vai só ratificar no final. Tinham várias províncias, né, que hoje chamam de estados, que já tinham dado fim à escravidão, tá?
a Princesa Isabel só garantiu isso no território todo, tá? Mas a relevância não é tão grande para a Princesa Isabel, ela só simplesmente fez aquilo que já era para ser feito, que já estava sendo feito. Não, que já estava, né? Foi o processo de fim, né, desse processo, né? Aos poucos, tá? E por que a gente for pensar, por que essas leis para acabar com a escravidão foi feita aos poucos? Sim, por que elas não queriam? Quem não queria? As pessoas que estavam nessa condição? As pessoas Mas quais pessoas brancas? Quais brasileiros? os que tinham mais ricos. Porque veja, gente, você ser branco não quer dizer que você apoiava a escravidão, ou que você tinha na sua casa uma pessoa numa condição de escravidão, tudo bem? Porque não era algo barato, era caro, tá? Manter alguém ou comprar, né, nesse período era muito caro, então a gente tem que pensar nisso também. E por que não acabar de vez? Por que esse processo ele vai ser gradual? Porque as grandes fazendas, a população rica, nobre, né, se a gente for pensar que a gente está vivendo um império, né, colônia, não tinha e não queria perder todo esse investimento. Porque é investimento, né? Na cabeça deles é um investimento. Na nossa cabeça isso não é investimento. Você colocar alguém numa condição de escravidão não pode ser pensado como investimento. Sim. E quando você compra um objeto, você não está investindo nele? Por exemplo, você compra uma bola maneira, você está querendo se divertir, é um investimento. Mas comprar uma pessoa pode ser considerado um investimento? Não. Tá? Mas na cabeça deles era considerado investimento. Então por isso que esse processo de finalização da escravidão, ela teve que ser gradual, por etapas, aos poucos. Ok? Mais alguma questão pra gente? Quem quer falar para contribuir? Não? Fala. Fala só um pouco mais alto. Eu ia falar que esse dia é muito importante até para nós saber sobre o passado. Que muitas pessoas hoje em dia não entendem como que é esse dia tão importante para um cara, Zumbi de Palmares. Foi muito importante naquela época, porque ele levou os negros naquela época, no quilombo, de um montão de pessoas. Mesmo sendo negro, tinha um carinha também, esqueci o nome dele, mas ajudou ele também, o advogado que ajudou. E essa Luiz lei, Gama. que ajudou ele também tirar a escravidão. Perfeito. Show, né? Vamos seguir para o próximo tópico. Vamos continuar com o nosso próximo tópico, pensar. Quem foi Zumbi, esse líder que representa a resistência. Nosso próximo tópico é pensar em aprofundar um pouco mais porque é um dia de comemoração a Zumbi dos Palmares.